Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas, um ministério de tradição reformada puritana. E eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. Que gigantes são esses? Os gigantes da patrística, os gigantes do protestantismo reformado do século XVI, do puritanismo inglês do século XVII, do neocalvinismo holandês e também do chamado neopuritanismo mais moderno. O Ministério dos Cinco Solas é um ministério para-eclesiástico, portanto, ele funciona e serve a todo o povo de Deus, em especial o povo de Deus de língua portuguesa. Aí eu saúdo aos irmãos da África, da Ásia, de outros continentes, que falam a nossa língua, a língua de Camões, e ore por nós. Ore por nós para que nós continuemos com este nosso trabalho, com este nosso ministério, de divulgar a boa e tradicional Palavra de Deus, teologicamente embasada na teologia reformada, de tradição puritana. Orgulhosamente de tradição puritana, com este orgulho voltado para a cruz de Cristo, como nos ensina Paulo. Se nós tivermos que ter algum orgulho, que tenhamos na cruz do Senhor. Meus amados, eu conclamo você fortemente, o encorajo a se inscrever no nosso principal canal de divulgação do nosso ministério. Tá? Em cima aqui no vídeo, nós temos aí um endereço onde você irá digitar no seu browser, no seu navegador preferido, e você irá entrar no nosso principal canal de divulgação, no nosso grupo no Telegram. Neste grupo nós temos diversos recursos inteiramente gratuitos, como salas de aula, envolvendo diversas disciplinas da teologia reformada, da tradição puritana, onde nós temos também chats para comunhão, para conversa, nós temos grupos de estudos específicos de livros, nós temos audiobooks de livros reformados, nós temos também canais específicos para músicas cristãs, enfim, é todo um universo de conteúdo que nós aqui do Ministério Cinco Solas procuramos, para a honra do nome do nosso Santíssimo Deus, divulgar e apresentar à comunidade cristã, não só no sentido de uma intenção evangelística, as pessoas que ainda não conhecem o cristianismo genuíno, mas também para alimentar o povo de Deus, aquele eleito que já está convertido em seu coração e a sua mente, já teve o coração regenerado, a sua vida regenerada pelo Santo Espírito de Deus, para que possa se aprofundar na teologia reformada de tradição puritana. Vamos dar continuidade, então, ditas todas essas coisas, vamos dar continuidade no nosso breve estudo devocional que temos feito perícope a perícope no livro de Gênesis. E hoje eu peço que você abra as suas escrituras sagradas, abra no livro de Gênesis, no capítulo 4, e hoje nós leremos os versículos 25 e 26. Gênesis, capítulo 4, versículos 25 e 26. Abriu sua Bíblia? Nós usamos aqui a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, como base para os nossos estudos devocionais. Tá? Então, abre aí. Gênesis, capítulo 4, versículos 25 a 26, está aí do lado, como você pode observar. Vamos ler comigo? Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou.
A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos orar? Paizinho amado que estás nos céus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua santíssima vontade na terra, como ela é feita nos céus. Senhor, obrigado pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra, de podermos nos debruçar nesse breve estudo devocional que temos feito no primeiro livro da Bíblia. Que nós não sejamos meros ouvintes, mas nos torna praticantes, Senhor, da tua palavra. Leva a nossa mente cativa às Escrituras e à tua vontade. Não permita que nenhuma indignidade ou nenhuma heresia seja dita aqui. É o que nós te pedimos, no nome santo do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje, como uma espécie de refrigério, depois de tantos problemas, depois de tantas dificuldades da entrada do pecado no mundo, em Gênesis capítulo 3, da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, da maldição que foi colocada na terra, em Adão, em Eva, por conta da rebeldia de seu pecado, por conta do início da linhagem cainita, a semente da serpente, que seria inimiga da semente piedosa, da semente da mulher. Hoje nós começaremos, graças a Deus, a ter um pouco mais de refrigério, onde nós passaremos a observar como Deus, no decorrer da história, ele vai preparando o mundo para a chegada do seu Messias. E para isso ele começa a separar, santificar, daí vem a palavra santa, a linhagem santa separada, de onde virá o Messias que irá esmagar a cabeça da serpente. Este Messias virá da linhagem santa de Sete. Vamos agora acompanhar essa mesma perícope da palavra de Deus em outras versões, porque sempre é bom nós darmos uma olhada também em outras versões das Escrituras, para que de repente nós possamos melhor observar e compreender o que diz a Santa Palavra de Deus. Vamos ver aqui na NAA, na Nova Almeida Atualizada. Diz assim, aqui na NAA, Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos ver agora na NVI, a mesma perícope. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Vamos ver agora na Revista e Corrigida de 1914, uma versão histórica. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela, olha ela com dois L's aí no português antigo, e ela pariu um filho e chamou o seu nome Seth. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Seth, mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E por último, vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma paráfrase e é bem simples de compreender. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse, Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim.
e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Então vocês observem que essas versões da mesma perícope nos trazem à mente enfoques um pouco mais diferenciados, mas como com a graça de Deus temos boas versões para o português, isso nos dá uma possibilidade de nos aprofundar e compreender melhor aquilo que nós estamos lendo. Eu separei alguns versículos importantes para nós observarmos também, que tem a ver com o que nós acabamos de ler. Então, por exemplo, podemos ver aqui em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós observamos efetivamente a inimizade que Deus colocará na descendência da serpente, nos cainitas, nos ímpios, com relação não só ao descendente da mulher, que será Cristo, o Messias, que terá o seu calcanhar ferido e morrerá nesta batalha, mas ele, por fim, vencerá e matará, esmagando a cabeça da serpente. Mas também essa inimizade virá para com os santos, os eleitos de Deus, a linhagem piedosa, essa linhagem que irá se iniciar com o nascimento de Sete. Vamos ver agora Gênesis capítulo 4, versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou Enoque o nome de seu filho. Aqui é o início, como nós lemos em películas anteriores, da linhagem ímpia de Caim, onde a descendência da serpente, os cainitas, começam a povoar a terra. Vamos ver Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então aqui nós temos a informação de que com 130 anos Adão gerou Sete. Então essa informação é importante para a cronologia de Gênesis, que nós podemos observar exatamente em que idade Adão teve esse seu filho, Sete, que foi o início da linhagem santa, a linhagem piedosa. Vamos ver aqui também em Gênesis capítulo 5, no versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Aí depois nós vemos que Sete ele gera a Enos quando ele tem 105 anos. Outra data importante da cronologia bíblica. Aqui em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 8, diz assim: passando daí para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ali nós vemos como Abraão está praticando esta religião, a verdadeira religião, que na nossa perícope de hoje nós vemos que passa a ser efetivamente propagada, proclamada, quando o nome do Senhor passa a ser invocado e servido pela linhagem piedosa. Então, Abraão aqui, neste momento, aqui em Gênesis, no capítulo 12, versículo 8, nós podemos observar que Abraão, ele edifica um altar ao Senhor, ele invoca o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor. Então é interessante nós observarmos que o nome do Senhor passa a ser invocado, servido de maneira piedosa,
a partir de Enos, a nossa perícope principal de estudo hoje, é o que nós observamos. Vamos ver agora Gênesis, no seu capítulo 13, no versículo 4. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Novamente aqui Abraão, neste altar, invoca o nome do Senhor, demonstrando todo o prolongamento, demonstrando toda a maneira com a qual a linhagem piedosa que se inicia em Sete passa a praticar e a invocar o nome do Senhor por conta efetiva do início justamente de quê? De que se passa a invocar o nome do Senhor em Enos, que é a nossa perícope principal. Vamos agora ver Joel, no capítulo 2, versículo 32. Joel, capítulo 2, versículo 32, nos ensina assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqui nós vemos em Joel, no capítulo 2, versículo 32, que invocar o nome do Senhor, é o fundamento, a base para o início do processo de salvação e da prática da religião verdadeira piedosa que se iniciou na linhagem de Sete nos tempos de Enos. Aqui o profeta Joel nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E por último, nós podemos observar que em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, onde Paulo fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós vemos aqui no Novo Testamento também que a verdadeira religião que continua a religião verdadeira veterotestamentária, mas agora no cristianismo, a verdadeira religião, a verdadeira piedade, ela é praticada pela linhagem piedosa que se iniciou em Sete, a invocar o nome do Senhor, que se iniciou nos dias de Enos. Por isso que nós cristãos também invocamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso. Ok? Vamos voltar aqui à nossa perícope. Voltemos aqui à nossa perícope. Podemos destacar também que, nesse momento, para o nosso alívio, como nós observamos, o texto ele introduz a linhagem piedosa de Sete e começa a nos mostrar que nesta linhagem virá o Messias que salvaria o mundo. Uma vez que, em seguida, nós podemos observar que, a partir do nascimento de Enos, que significa frágil, mortal, do hebraico para o português, a linhagem piedosa que está praticando a verdadeira religião começa a chamar Deus de Senhor Yahweh. Essa linhagem piedosa começa a invocar o nome santo de Deus, Yahweh, ou Javé, em português, em sua adoração pública. Então, reparem, meus amados irmãos, que esta
segunda geração pós-queda, que está identificada justamente aqui na linhagem piedosa que se inicia em Sete e que prolonga-se para Enos, ela nos apresenta o início de uma geração mais significativa que reivindica, que luta de maneira piedosa para preservar a religião correta que irá adorar Yahweh, que irá adorar o Senhor Deus. Porque a partir de Enos, nos tempos de Enos, nós vemos que essa geração, essa linhagem piedosa, passa a invocar o nome do nosso Senhor. O que é que nós podemos compreender a título de prolongamento desses estudos? Nós poderíamos estabelecer algumas coisas aqui nesta passagem. Nós podemos observar aqui a figura de algumas pessoas importantes nesta perícope. Nós podemos observar aqui algumas personalidades importantes nesta perícope. Nós temos a figura de Sete, nós temos a figura de Enos, seu filho, nós temos a própria figura de Adão. Adão, aqui, obviamente, como o primeiro homem e o representante federal de toda a raça humana. Nós temos aqui também a figura da mulher, de Eva, como a primeira mulher e mãe de todos os seres humanos, e que da sua semente viria o Messias. Nós temos a figura aqui de Sete, como eu já disse, personagem importante nessa perícope, onde inicia-se a linhagem piedosa. E nós temos aqui a figura de Enos, quando em seus dias passa a se praticar a verdadeira religião. E esta perícope, ela se passa fora do Jardim do Éden, porque nós observamos que nas perícopes anteriores, nós observamos que Adão e Eva, por conta de sua rebeldia e seu pecado, haviam sido expulsos por Deus do Jardim do Éden. Nós podemos também perceber que, neste momento, nós podemos identificar que o autor desta perícope, obviamente, de todo o livro, é Moisés. Este livro de Gênesis, ele é escrito por volta do século XV a.C. Os seus destinatários principais, originais, é o povo de Israel. O propósito desta escrita é relatar o início de tudo e como Deus ele revela e conduz a redenção deste seu povo eleito no decorrer da história. E aqui nós podemos observar maravilhosamente como Deus ele conduz essa história, como Deus ele vai realizar o seu plano de redenção, que é iniciado efetivamente aonde? É iniciado a partir de sua linhagem piedosa, desde quando também o próprio Evangelho é anunciado a Adão e Eva. As Escrituras Sagradas, meus irmãos, são a palavra de Deus inerrante, eficaz para a salvação, nossa única fonte de fé e prática.
Nós não estamos diante aqui do livro de Gênesis de metáforas ou licenças poéticas ou figuras de linguagem. Nós, protestantes reformados de tradição puritana, entendemos que as Escrituras Sagradas, que o livro de Gênesis, inclusive os capítulos 1, 2 e 3 e demais capítulos, são a narrativa histórica e fiel do que aconteceu. Então aqui Moisés está nos relatando o que efetivamente aconteceu. Percebem? Não é uma parábola, não é um mero ensino moral, mas é um relato histórico. Foram registrados com fidelidade nas Escrituras Sagradas para a nossa edificação. Perfeito? Nós temos aqui de importante que podemos destacar nessa perícope a preservação da linhagem piedosa em Sete, que Deus concede a Adão e Eva, bem como a preservação e o início também do desenvolvimento da verdadeira religião a partir dos dias de Enos. Nós poderíamos resumir esta perícope com alguns tópicos. O primeiro deles, que eu elaborei para nós, é a manifestação da descendência ímpia de Caim, que são os inimigos da descendência santa de Sete. O segundo ponto é que Deus nos mostra a sua fidelidade, a fidelidade que o Senhor Deus, Yahvé, Javé, tem a sua palavra, na figura do Messias que virá da descendência da mulher. O nascimento de Sete, a linhagem piedosa. Um terceiro ponto que eu separei para resumir esta passagem do nosso estudo é que o descendente da mulher, Cristo, destruirá o pecado, esmagará a cabeça da serpente. E o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, virá da linhagem piedosa de Sete. O quarto ponto de resumo da passagem é Sete, em hebraico, Shef, que significa também compensação, conceder. Em lugar daquele filho que Caim matou, Deus concede, Deus compensa, daí o nome Shef, em hebraico, a Eva, este novo filho, onde irá preservar-se a linhagem santa. O quinto ponto é que Eva demonstra sua fé genuína na promessa do Senhor em conceder-lhe, quase não sai, né? Em conceder-lhe um filho de onde viria o seu descendente, Cristo, que salvaria os eleitos de Deus. Então reparem que essa linhagem piedosa, ela é mantida, preservada, concedida a partir de Sete, que gera Enos, que é o nosso sexto ponto de resumo desta perícope, em hebraico, Enos, que significa homem, frágil, mortal, que já demonstra que os seres humanos, perdidos em delitos e pecados, já morrendo, já com a morte espiritual, são regenerados pela fé no Messias que viria, pela prática da verdadeira e piedosa religião, pela propagação da invocação do nome do Senhor nos dias de Enos. Isso nos leva ao sétimo ponto de resumo desta passagem, a verdadeira e piedosa religião que nós praticamos hoje como um prolongamento da religião piedosa, que inicia a sua divulgação, que inicia o seu serviço nos dias de Enos, invocando o nome do Senhor. Como? Invocando o nome de Yahvé,
o tetragrama sagrado, né, Yahweh, toda vez que nas escrituras você observar em caixa alta, pelo menos na versão Ara, em caixa alta a palavra Senhor, nos originais em hebraico nós temos um nome próprio do Senhor, o tetragrama sagrado, Yahweh. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui em hebraico. Deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês aqui. Aqui, ó. O tetragrama sagrado. Yahweh. Aqui nós temos a letra Yod, em hebraico, a letra Re, a letra Vav e a letra Re. Yod, Re, Vav, Re. E Yahweh. Então, toda vez que na sua Bíblia aparecer Senhor, escrito em caixa alta, Senhor, está traduzindo o tetragrama sagrado Yod, Re, Vav, Re, Yahweh, o nome próprio do nosso Senhor. Vamos voltar aqui. Ao resumo que nós temos feito. Vamos agora, meus amados, à aplicação daquilo que nós vimos até agora. Deixa eu só organizar aqui para mim as minhas anotações. Nós já observamos o texto. Nós, depois de observarmos o texto, nós fizemos a interpretação do mesmo, identificando as pessoas, identificando os lugares da interpretação, examinamos o contexto e agora vamos na sua aplicação para a nossa vida. Que princípios teológicos, meus amados, nós poderíamos tirar aqui desta nossa perícope que estudamos hoje? Primeiramente, o pacto da graça. Aqui nós observamos que teologicamente nos é desvendado de maneira progressiva, perícope a perícope, este pacto de graça que nos levará no decorrer de todo o Antigo Testamento até o advento, a encarnação do Santíssimo Filho de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós observamos também, teologicamente, esta fé no Messias que viria. Reparem que nunca foram as obras do povo de Deus que o salvaram. Porque nós não podemos praticar as obras de justiça, santidade e piedade possíveis para a nossa salvação. O pacto da graça nos salva mediante a fé em Cristo Jesus e no Antigo Testamento a fé no Messias que havia de vir na figura de Cristo. Então, que sempre salvou o povo de Deus desde o Antigo Testamento e continua a salvar agora e sempre salvará no pacto da graça, que se inicia ainda no Jardim do Éden, a fé no Messias. No Antigo Testamento, que havia de vir, e agora, na época neotestamentária, no Messias que já veio na pessoa de Cristo. Observamos também a importância da família. Deus trata a salvação de forma
não só individual, mas de forma familiar, como um povo. Nós vemos aqui a figura de Adão, Eva e Sete, o filho que inicia a linhagem piedosa de Adão. Nós observamos também este grande conflito de duas linhagens, a linhagem piedosa, a linhagem santa, de onde virá o Messias, e a linhagem ímpia de Caim, bem como as duas religiões praticadas no mundo. Uma, a verdadeira religião, iniciada nos tempos de Enos, quando se passa a invocar o nome do Senhor, e todas as demais, a falsa religião. Calvino, inclusive, nas Institutas Cristãs, nos ensina que só há uma religião verdadeira, que é o que a Bíblia nos apresenta, aquela que invoca de maneira legítima o nome do Senhor. E hoje é a religião cristã. E hoje é a religião cristã. Então, esses são os princípios teológicos que nós podemos observar. Eu estabeleci também aqui algumas perguntas que nós podemos responder nesta perícope. Por exemplo, como é que esta passagem nos desafia e mexe conosco? De que forma esta passagem desafia você, mexe no seu coração? A mim, eu penso que Deus, apesar de nossos pecados e infidelidade, Ele permanece fiel à sua santa palavra e à sua aliança de redenção do seu povo. Então aqui me desafia e mexe comigo esta fidelidade de Deus à sua palavra e à redenção que Ele proporciona a nós, o seu povo, mesmo, infelizmente, no meio dos nossos pecados. A linhagem piedosa, ela simboliza a Igreja do Senhor. Nós, puritanos, nós entendemos que podemos chamar Israel do Antigo Testamento como a Igreja. Infelizmente, muitas pessoas, até que se dizem reformadas, mas que em realidade não são aliancistas, elas hoje, na época neotestamentária, procuram desvincular Israel da Igreja, como se Deus tivesse dois povos hoje, os judeus e a Igreja. Não, meus irmãos, Deus ele não é, Deus nos perdoe, um adúltero para ter duas esposas. O Senhor Deus, o Senhor Jesus tem apenas uma esposa, que é a sua igreja. No Antigo Testamento, essa igreja era reconhecida como Israel. E no Novo Testamento, esta igreja é reconhecida como os cristãos. Então, a linhagem piedosa é, sim, a igreja do Senhor. Esta perícope também nos ensina da necessidade premente de ensinarmos os nossos filhos a servirem ao Senhor, para darmos prolongamento até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da linhagem piedosa que se inicia em Sete. Para isso, nós temos que demonstrar publicamente a nossa gratidão de servir a um Deus bom e misericordioso, que no decorrer de toda a história sempre cuidou da salvação de seu povo eleito. Meus amados, a fé, a esperança, a gratidão na obra completa e perfeita do Senhor em nos salvar de nossos pecados em Cristo Jesus, eu penso que a principal aplicação que nós temos de ter ao observarmos e considerarmos esta passagem, esta perícope. Meus amados, eu espero que esta perícope tenha alimentado a fé, a piedade dos irmãos, assim como alimentou a minha vida.
e que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e faça com que nós possamos prolongar para os nossos filhos, nossas futuras gerações, esta linhagem piedosa que se inicia em Sete e possamos praticar a verdadeira religião de invocar o nome do Senhor com base no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e da regeneração do Espírito Santo que se inicia pela fé nos dias de Enos, onde se passa a invocar o nome do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima.